Olá, senhores e senhoras, tudo bem com vocês? Esse vídeo foi pensado para você que está chegando na faculdade no primeiro semestre e você fala: Ai meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? É um vídeo introdutório para você saber o que que você está fazendo na faculdade de Direito, qual a importância do curso para a sua vida e o que que você precisa fazer para, além de ter boas notas, que é um negocinho que vez ou outra a gente precisa ter, mas para que você comece a construir uma carreira de sucesso desde o primeiro semestre da faculdade. Por quê? Porque isso é uma coisa que ninguém conta para a gente no início da faculdade. Vou contar para vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo e como foi o meu processo de estar na faculdade, né? Eu não queria direito, eu achava direito um tédio, eu achava direito chato, não queria, não era para mim. Falei, não quero, quero ser William Bonner, fazer o Jornal Nacional. E, enfim, não deu certo, né? Não consegui fazer o Jornal Nacional. Eu trabalhava numa livraria, e aí teve um dia que foi um senhor lá, professor Luiz Gustavo Cardoso, nunca vou me esquecer dele, e ele falou o seguinte para mim: Nossa, por que, que você não vai ver uma aula de direito? E aí fui lá e fui ver uma aula de direito e me apaixonei pelo negócio. Claro que não, né? Claro que não. Mas, enfim, eu trabalhava numa livraria, e aí ele me convidou para ver uma aula de direito, e a minha patroa à época e hoje uma grande colega advogada, amiga também, que trabalha com direito previdenciário, doutora Adriana Agostinetti, me falou o seguinte: eu vou fazer a faculdade de direito, você não quer fazer junto? E eu fui fazer, né, na cara e na coragem, topei essa ideia, porque, enfim, eu trabalhava durante o dia, tinha as noites livres e aí queria estudar, queria descobrir alguma coisa diferente. E aí comecei a fazer a faculdade. E o que acontece? Eu era um aluno razoável, não era, né, nem o melhor aluno, nem o pior aluno, e estudava, né, lia as coisas que os professores pediam e tudo mais, mas confesso a vocês que eu não sabia muito bem o que eu estava querendo. Eu ia por ir, porque eu ia junto com a Adriana, e aí, né, enfim, funcionava dessa maneira. Certa vez, esse professor, Luiz Gustavo Cardoso, ele me chamou para ir num evento que ia ter na faculdade, na Universidade Federal do Paraná, né, na UFPR, e aí eu fui lá, era um evento de Direito Constitucional e Filosofia Política. 2017 era isso, hein? E aí fui com ele e tudo mais. Quando os palestrantes começaram a falar, eu não entendia nada. Nossa, eu não entendia nada, e eu falava, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Talvez esse não seja o meu lugar e tudo mais. E o mais engraçado de tudo, eu sou uma pessoa comunicativa, né? Fiz amizade com uma menina que estava do meu lado. Ela já estava nos últimos anos da faculdade, assim, e no final do primeiro dia ela foi para a rua do evento e começou a chorar, falando que ela não entendia nada, que ela não sabia o que estava fazendo da vida dela. E eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, gente, se ela, que está no último ano da faculdade, não está entendendo nada, não sabe o que está fazendo da vida, imagina eu que estou começando. Eu sei que eu voltei de Curitiba a Joinville chorando, pensando, ai meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? O que, que eu vou ser da minha vida? Ai, tá tudo acabando, tudo desmoronando. Foi uma situação meio complicada. Mas eu acho que eu voltei dentro de mim com um sentimento de que eu não queria estar naquele lugar de não saber o que as pessoas estavam falando. Me sentia muito mal, né? Porque os professores explicavam, várias pessoas entendiam, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu tomei a atitude, isso no finalzinho de 2017, de estudar um pouquinho antes de ir para a aula. Então, qual que era a minha ideia? O professor vai ensinar sobre direito civil, capacidade. Meu, eu chegava e estudava antes do professor explicar aquele assunto. Por quê? Quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a clarear. Porque não era a primeira vez que eu estava tendo contato com aquele assunto. Já era a segunda vez. Ou terceira vez, né? E aí as minhas férias escolares, geralmente a faculdade acabava ali em meados de novembro, dezembro, janeiro, eu estudava porque eu não queria chegar naquele lugar de eventualmente não entender o que os professores estavam falando. Então eu estudava bastante. Comecei a fazer um estágio também, isso foi uma coisa que eu fiz, né? Daí saí daquele emprego, inclusive, né? O meu ex-patrão até hoje sente saudade, eu tenho muito amor por ele também, pela Adri. E o que acontece? Saí do meu emprego e comecei a estagiar.
ganhando muito menos do que eu ganhava trabalhando, mas foi uma renúncia que eu fiz para poder, né, aprender um pouco sobre a vida no direito. E aí, meus amigos, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? Então, o meu chefe ia me ensinar o que que era uma decisão de tutela provisória. Eu tentava estudar antes. O juiz quer que você faça audiência junto com ele, né, ajudando a redigir o termo. Eu pesquisava o que que era audiência, como é que se fazia uma audiência. Tentava ver vídeo na internet sobre audiência. Por quê? Porque eu tenho, daí, né, fui aprendendo que quando a gente está um pouco mais preparado para aquilo que vai vir, né, aquilo que vai acontecer, aquilo que a gente vai trabalhar, não é uma surpresa, não é a nossa primeira vez naquele tema. E isso facilita bastante a nossa vida. E foi assim que eu fui me desenvolvendo e, no meio do caminho, fui me apaixonando pelo direito. Tanto é que hoje eu sou, né, advogado, professor universitário, trabalho com isso. Então, se você está meio perdido, digo a você que tá tudo bem, já te vi perdido também e me encontrei no meio do caminho. Só que eu sinto, e sempre falo isso para os meus alunos, que a gente tem que se deixar levar. A gente tem que se deixar desafiar pelas coisas. Então, o professor vai passar esse tema é difícil, estuda ele. Tenta saber, assim, tudo que você puder extrair dali, né? Porque isso vai facilitar a nossa vida, vai tornar o nosso estudo mais fácil. E é claro, a gente não aprende uma vez só, a gente vai aprendendo por repetição. Quantos cursos eu vi de direito civil, quantos cursos eu vi de processo civil, quantos livros eu li de processo civil, quantos textos eu li e escrevi sobre processo civil para hoje ter uma boa percepção sobre o tema, né? Então acho que é um pouco sobre isso, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo e vai aprendendo. Então é um conselho que eu posso dar para você. O que eu vou dizer a você? É uma jornada de 5 anos. Se você levar em consideração, cada parcela que você paga da faculdade é uma casa que você poderia financiar, é um carro que você poderia financiar e pagar, é um investimento que você poderia guardar esse dinheiro e no futuro ter uma poupança. Então, honestamente, não jogue seu dinheiro fora. Não faça a faculdade por fazer. Quando você for, né, investir em algo que, por exemplo, é o dinheiro da faculdade, faça com vontade. Pergunte aos professores, tire todas as suas dúvidas. O professor vai fazer um júri. Eu não gosto de direito penal, né? Mas vai acompanhar o professor fazer um júri. Pergunta ao professor, professor, como o senhor vai fazer uma audiência? Acompanhe na audiência. Viva a faculdade, porque vai passar só 5 anos e o tempo vai passar de qualquer jeito. E é melhor quando a gente passa aprendendo e descobrindo coisas novas, né? Se desenvolvendo e ganhando mais ferramentas para poder trabalhar no nosso dia a dia. Tá bom? Espero ter compartilhado com vocês algumas ideias e aguardo você para um próximo vídeo para a gente poder falar um pouco mais sobre direito, advocacia, enfim, para que a gente possa crescer juntos. Grande abraço, até mais.